Olá, queridos estudantes. Tudo bem com vocês? Estou aqui, sou eu, professor Ricardo, professor de Física, e nós estamos aqui para a nossa quarta aula de Física. Bom, hoje nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Esse movimento uniformemente variado, o próprio nome já diz, ele é variado por quê? Porque ele varia a sua velocidade. E vocês vão entender ao decorrer da aula quais as características desse novo movimento. Bom, essa sigla MRUV significa Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. Tá? É mais um movimento que completa esse tema maior que se chama cinemática, que é o estudo dos movimentos. Então nós vimos até agora o movimento retilíneo uniforme e vamos agora para o movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, e essa aula foi dividida da seguinte forma. Nós vamos falar das características desse movimento retilíneo uniformemente variado, vamos falar da aceleração escalar média, que é bem parecido com a velocidade escalar média que nós vimos nas aulas anteriores. E vamos falar o que lá no movimento uniforme nós falávamos de movimento progressivo e retrógrado, agora nós vamos falar de movimento acelerado e retardado. É mesmo, é esse nome mesmo. Às vezes vocês acham engraçado esse nome retardado, mas é no sentido de retardar o movimento, tudo bem? Então vamos lá. Bom, veja bem, primeiramente vamos falar de alguns questionamentos. Por exemplo, qual a diferença entre movimento uniforme e movimento variado? Eu já antecipei um pouco para vocês. Eu falei que movimento uniforme é um movimento onde a velocidade é constante. A velocidade não muda. E já o movimento uniformemente variado, existe essa variação de velocidade. Bom, outro questionamento que nós podemos fazer é: podem existir os dois movimentos em uma única situação? Pode sim. Existem questões, que caem no Enem, que caem em provas externas, ou até mesmo o professor de física pode colocar, em situações que, se você considerar em determinado momento que a velocidade é constante, você trata como movimento uniforme. E em um outro momento, na mesma situação que existe uma variação de velocidade, você trata com movimento uniformemente variado. Lembrando que cada movimento você tem as respectivas equações. Bom, e qual a diferença entre movimento acelerado e movimento retardado? O acelerado é onde você aumenta a velocidade e o movimento retardado é onde você está diminuindo essa velocidade. Então aqui nós temos algumas características desse movimento retilíneo uniformemente variado. Quais são? Movimento em linha reta, por quê? Porque nós estamos falando de um movimento retilíneo, então é em linha reta. Aceleração é igual a uma constante, ou seja, é uma aceleração. Por quê? Porque vem, olha só, uniformemente variado. Essa aceleração ela é constante. Professor, mas a aceleração constante você disse que variava a velocidade e não a aceleração. A aceleração se mantém constante. Bom, e uma aceleração diferente de zero. Aqui existe a aceleração. Lá no movimento uniforme, você não tinha presença de aceleração, era uma aceleração nula, uma aceleração zero, com valor zero. Agora não, agora é uma aceleração diferente de zero, tem um valor essa aceleração. E essa aceleração ela pode ser positiva ou negativa, vai depender se o movimento é acelerado ou retardado. Bom, e a variação de velocidade, que é uma outra característica que eu já até mencionei. Bom, veja bem, essa aqui é a equação horária da aceleração média. Lá na velocidade média, nós tínhamos que, ao invés de ΔV, nós tínhamos ΔS sobre o tempo. Era uma relação de espaço e tempo. Aqui, na aceleração média, nós temos uma relação entre variação de velocidade, é uma relação de velocidade e tempo. Ou seja, é uma taxa de velocidade, quanto um determinado objeto, um carro, alguma coisa que se movimenta, aumenta a sua velocidade por segundo, ou por hora, ou enfim, por qualquer unidade de tempo. Mas nós vamos utilizar mais o metros por segundo ao quadrado. E eu vou explicar para vocês por que dessa unidade. Bom, veja bem, aqui nós temos um movimento acelerado. Observa na figura, nessa figura aqui, que esse rapaz, ele aumenta a distância de uma posição para outra no decorrer do tempo. Quer dizer que ele está aumentando a sua velocidade, ele está ficando mais rápido. Então nós temos um movimento acelerado. Aqui nós temos um GIF dos Minions, onde um homem pisa no acelerador e eles
vão para trás, né, faz um movimento, né, de recuo do corpo. Esse fenômeno vocês vão ter a oportunidade de estudar lá quando vocês forem, o professor for ensinar para vocês sobre a primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Fica até a dica para você, se você quiser conhecer um pouco mais de física, se você quiser realmente se apropriar de conhecimentos em física, vai lá, pesquisa sobre o princípio da inércia, primeira lei de Newton, também vamos falar, só que isso fica para um outro momento para a gente detalhar mais. Pois bem, movimento retardado já é o contrário. Veja bem que a mesma figura, agora as distâncias vão diminuindo, quer dizer que ele está o quê? Diminuindo essa velocidade. Então nós vamos ter um movimento retardado. Para ficar bem claro, o exemplo entre movimento acelerado, imaginem só um carro, você vai dirigir um carro e você pisa no acelerador, você aumenta essa velocidade, mas ao ver o sinal fechando, né, o sinal ficando vermelho, você pisa no freio e aí você retarda o movimento. Então, nós vamos estar falando de um movimento, naquele momento, de retardado. Eu trouxe até aqui para vocês um GIF também dos Flintstones, né, onde ele pisa no freio e diminui a sua velocidade. Nós temos aqui uma aplicação, né, um exemplo para a gente estar praticando aqui, onde diz o seguinte: numa pista de prova, um automóvel partindo do repouso atinge uma velocidade de 108 km por hora em 6 segundos. Qual a sua aceleração escalar média? Então veja bem, eu tenho uma velocidade aqui e tenho um tempo. E observa a seguinte informação, e vocês vão ver muito em física. Partindo do repouso, vocês vão ver constantemente essa expressão, que diz que ele estava em repouso. E quando um corpo está em repouso, a velocidade inicial é quanto? É zero. Então, lembrem-se disso. Todas as vezes que falar que partiu do repouso, quer dizer que a velocidade inicial é zero. Então, veja bem, a aceleração média é calculada pela variação da velocidade, ΔV, pela variação de tempo. Então, essa é a nossa fórmula que faz a gente calcular a aceleração, que permite que a gente calcule a aceleração. Bom, quando eu substituo aqui, eu vou ter o quê? Variação de velocidade é a velocidade final menos a inicial. Se ele partiu do repouso, então quer dizer que a final é 108 e a inicial é zero. Então, 108 menos zero, 108 km por hora. Dividido pelo tempo de 6 segundos. Bom, observem as unidades. Aqui eu tenho uma velocidade em quilômetro por hora e aqui um tempo em segundos. Elas estão incompatíveis. Eu tenho que realizar aqui uma transformação. Então, eu vou converter isso aqui para metros por segundo. Fazendo o quê? Dividindo por 3,6, que é aquela regrinha que nós já aprendemos. Então, a aceleração média é igual. Então, agora, vamos aqui dividir esse 108. Bom, passando para cá, olha só, a aceleração média é igual 30 dividido por 6 dá exatamente 5 metros por segundo ao quadrado. Todas as vezes que vocês calcularem a aceleração, se a velocidade é metros por segundo e o tempo é segundos, a unidade é metros por segundo ao quadrado. Professor, mas por quê? Olha só, veja bem, quando eu faço a divisão dos números, eu faço 30 dividido por 6 dá 5. Eu faço também a divisão das unidades. Quando eu divido metro por segundo, eu vou resolver isso aqui com uma divisão de duas frações. Aqui é como se fosse 1. Como que eu resolvo a divisão de duas frações? Lembrando de matemática básica. Eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de S sobre 1 é 1 sobre S. E quando eu multiplico M vezes 1 é M. S vezes S, S ao quadrado. Então, por isso que é metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, mas todas as vezes eu preciso fazer isso aqui? Não. Você precisa saber que a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Se você tem uma velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos, você tem uma unidade em metros por segundo ao quadrado. Mas o porquê desse metros por segundo ao quadrado é esse aqui. Bom, então está aí. Vocês agora têm um tempo de 10 minutos para estarem fazendo, né, as questões e a gente verificar se vocês, né, o que vocês aprenderam. Tomara que vocês acertem, né, e daqui a pouco a gente volta para a correção dessas questões.
A questão número 1 diz o seguinte: um móvel tem sua velocidade alterada de 36 km por hora para 54 km por hora, em um intervalo de tempo de 2,5 segundos, ou seja, 2,5 segundos. Classifique o seu movimento e calcule o módulo de sua aceleração média. Bom, ele pede para você classificar o movimento, ou seja, se ele é acelerado ou retardado. Aqui já dá para a gente saber, veja bem, a velocidade inicial é 36 km por hora e a final é 54. Então ele está aumentando a sua velocidade. Então é um movimento acelerado. Já vamos responder aqui, ó. Movimento acelerado. Ok. Agora vamos calcular o módulo, ou seja, o valor numérico dessa aceleração média. Bom, utilizando a nossa formulazinha. Aceleração média é igual a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Bom, aceleração média é igual. A variação de velocidade é a velocidade final menos a inicial. A final é 54, a inicial é 36. Lembrem bem, sempre a final menos a inicial. Porque alguns estudantes confundem pensando que é a velocidade maior menos a menor. E não, é a final menos a inicial. Bom, a final é 54 km por hora menos 36 km por hora sobre 2,5 segundos. Então, a aceleração média é igual a 54 menos 36, dá o quê? 18 km por hora, dividido por 2,5 segundos. Nós temos aqui novamente uma inconsistência de unidades, ou seja, eu tenho uma velocidade que está em quilômetros por hora. E hora é o tempo aqui da velocidade. E o tempo de baixo aqui está em segundos, no denominador, né? Segundos. Então eu tenho que fazer uma transformação. Vou transformar, vou dividir 18 por 3,6. Fazendo essa divisão, você vai chegar aí de 18 por 3,6 vai dar 5. 5 o quê? 5 metros por segundo, dividido por 2,5 segundos. Agora sim eu posso ter o nosso resultado final. 5 dividido por 2,5 é exatamente 2. E a unidade de aceleração aqui, no caso, metros por segundo ao quadrado. Então essa é a nossa aceleração média. Questão número 2 traz aqui: ao avistar um obstáculo, o motorista pisa no freio e diminui sua velocidade a uma taxa de 2 metros por segundo a cada segundo. Observem bem, olha a interpretação que você precisa fazer aqui. Isso daqui já é a nossa aceleração. Por quê? Porque ele trouxe em outras palavras. Ele disse que essa velocidade diminui em uma taxa de 2 metros por segundo a cada segundo. Veja a unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a cada segundo um determinado objeto aumenta tantos metros por segundo, que é o que ele está dizendo aqui. E observa uma outra questão: diminui a velocidade. Se diminui, quer dizer que esse movimento é um movimento retardado. Então essa aceleração vai ser uma aceleração negativa. Lembrem-se disso. Quando nós formos resolver, lembrem-se desse detalhe. Determine o intervalo de tempo necessário até que o veículo pare completamente. Então, olha só, ele está diminuindo a velocidade e vai chegar um momento que ele vai parar. Nesse momento que ele para, nós temos qual que será a velocidade no momento em que ele parar? Vai ser 0. Então, veja que é diferente daquela outra questão que nós fizemos, onde ele saía do repouso e atingia uma determinada velocidade. Agora, ele está a uma certa velocidade e vai parar. Então, a velocidade final e não a inicial será 0. Então, olha só, sabendo que sua velocidade ao início da frenagem era de 30 metros por segundo. Então, eu tenho todos esses fatores e ele quer o quê? Quer que você determine o intervalo de tempo. Professor, mas qual a forma para calcular esse intervalo de tempo? É a mesma. A aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Em uma equação, pessoal, você não calcula, não é só o termo que está isolado, você calcula qualquer componente dessa equação, que no caso nós vamos calcular o ΔT. Ó, a aceleração nós temos, que eu falei que é a taxa de diminuição de velocidade, que é esse 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui está metros por segundo, mas ele, como eu falei, está implícito aqui que é a aceleração. Só que ela é negativa, então vai ser menos 2
Nesse caso aqui eu vou deixar as unidades, é obrigatório somente no resultado. Às vezes, se você quiser colocar as unidades no decorrer da conta, do cálculo, pode estar utilizando. Mas nesse caso aqui nós vamos deixar para o resultado, tudo bem? Então vamos lá. A variação de velocidade, olha só, agora nós temos que a velocidade inicial era 30 e terminou com a final 0, porque parou. Então 0, porque é velocidade final menos a inicial, 0 menos 30 sobre o ΔT, que é o tempo que nós queremos. E observem bem, a unidade de aceleração metros por segundo ao quadrado, a velocidade metros por segundo, está tudo ok, não temos que transformar nada. Então, resolvendo aqui, nós vamos ter que menos 2 é igual. 0 menos 30, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. E o 30 é maior que 0, o sinal dele é negativo, então é menos 30 sobre ΔT. Passando para cá, nós vamos ter o quê? Nós vamos utilizar a regra da operação inversa. Para quem não sabe, para quem não lembra, é aquela famosa multiplicação cruzada. Menos 2 vezes ΔT vai ficar menos 2 ΔT igual. Aqui é como se fosse 1, só que ele não aparece. 1 vezes 30, menos 30, menos 30. 30 negativo, ó. ΔT é igual 30 negativo dividido por 2 negativo. ΔT é igual, olha só, menos vezes menos, mais positivo. 30 dividido por 2, que é 15. 15 o quê? 15 segundos, meus amigos. Então quer dizer que o tempo que ele levou para parar é 15 segundos. E observe um detalhe, se você esquece um pequeno sinal aqui, em toda essa conta, vamos pensar que a aceleração, você não presta atenção que o movimento é retardado e esquece esse sinal. Mas não esquece o do 30. Chega aqui, o resultado vai dar 15 segundos negativo. Existe tempo negativo? Não, meus amigos, não existe. Então, posição existe. Aceleração pode existir, aceleração negativa. Mas tempo não. Tempo é uma grandeza, né, que sempre é crescente, né? O tempo, por exemplo, o primeiro minuto dessa aula não volta mais, né? Nós vamos ter desse momento para frente. Então é isso, né? Eu gostaria de terminar aqui essa atividade. Terminamos. Meu muito obrigado. Espero que vocês não fiquem só com o que eu ensinei aqui para vocês. Eu gostaria que vocês, né, se dedicassem, peguem questões diferentes, pratiquem. Estudar física, estudar qualquer outra disciplina é como treinar, como fazer uma atividade física, como jogar futebol. Quanto mais você treina, melhor você fica. Então espero que vocês conquistem os objetivos de vocês, conquistem o projeto de vida de vocês e estudem, e sucesso para vocês. Um abraço.